Boa tarde a todos. O meu nome é André. Quero agradecer a presença de cada um de vocês hoje aqui, para a gente ouvir um pouquinho sobre esse nosso webinar sobre ciência aberta. A gente viu um breve vídeo sobre a Emerald, até para que as pessoas tenham tempo, né, de chegar. Os números aqui dos participantes estão aumentando. Quero avisar a todos que essa apresentação está sendo gravada e ela vai ser enviada automaticamente para o seu e-mail em 24 horas. Tá? Hoje, a sequência mais ou menos dos assuntos que nós vamos ver vai ser o seguinte: as boas-vindas, mais breve vou passar a palavra para a Valéria Garcia, depois eu devo fazer uma breve apresentação muito rápida, só para falar um pouco da Emerald, para a gente começar esse assunto. E depois vem o professor Sigmar Rod, que vai nos abrilhantar com a sua apresentação, e ele carinhosamente topou. Eu fiz uma proposta para ele, eu falei, professor, tem como a gente multiplicar a sua apresentação em duas? Ele carinhosamente topou, a gente já tem uma segunda versão, mas uma continuação planejada para o próximo ano. Então, eu quero também apresentar o professor, então, Sigmar Rod, que é professor titular do ICT, São José dos Campos, da Unesp, presidente da ABEC Brasil, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos, editor de área de odontologia da Clinics e membro do Comitê Científico do Cielo e do LILACS. Também quero apresentar as minhas colegas da Emerald, que estão conosco aqui, a Isabela Danilucci, nossa gerente de negócios para o Brasil. Ela vai gerir as perguntas e respostas. Caso você tenha qualquer dúvida, é só mandar na janelinha de chat, ela vai estar olhando para nós. E também está presente a nossa vice-presidente para a América Latina e Caribe, a Valéria Garcia, para quem eu passo a palavra agora, para que ela possa dar as boas-vindas para este webinar. Valéria, por favor. Obrigada, muito obrigada, André. Bom, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer ao professor Sigmar por aceitar o nosso convite, né, é um prazer tê-lo conosco, professor, seja bem-vindo. Gostaria também de aproveitar essa oportunidade para agradecer a nossa equipe da Emerald pela organização dessa série de webinars que estão ocorrendo agora no segundo semestre de 2020, né, e nós pensamos assim com muito carinho, né, nos assuntos a serem abordados, e nós esperamos que os participantes desfrutem de cada ensinamento que traremos aqui. Agradeço também a cada um de vocês hoje, né, que estão aqui participando, e convido a todos a seguirem nossas mídias sociais para que estejam informados dos webinars futuros que estamos organizando, né. Somente para compartilhar, né, a ciência aberta é um tema importante para todos nós que trabalhamos com pesquisa, seja direta ou indiretamente, e eu tenho certeza que iremos aprender muito hoje com o professor Sigmar, né, e estamos todos muito curiosos aí para ouvir o senhor sobre essa experiência brilhante da ciência aberta. Muito obrigada. E agora eu passo minhas palavras ao André, que vai retomar a sessão, e agradeço a todos pela participação. Muito obrigada. Muito obrigado, Valéria. Pessoal, eu vou só fazer um início aqui de uma apresentação, compartilhar um pouquinho com vocês sobre a Emerald, para a gente trazer um pouquinho de contexto para esse assunto e preparar, digamos assim, o meio de campo para o professor Sigmar poder entrar aí em campo e compartilhar as informações. Tem alguns slides que eu já pude ver, né, com alguma antecipação, estou bem curioso para ver também. Então, para aqueles que não conhecem a Emerald, ela é uma editora inglesa, né, tem aqui esse título em inglês aqui, We Are a Global Publisher, peço desculpas aí pelo idioma, mas é o inglês mesmo, né, pois é um site internacional, e eu queria compartilhar um pouquinho da visão para justamente trazer esse contexto sobre o qual a gente tem trabalhado, e aí a gente trazer essa questão da ciência aberta. A Emerald, desde o seu nascimento, é uma editora que tem um comprometimento muito forte com a questão do impacto real de pesquisa, né? É uma editora que foi fundada por professores e também executivos, consultores do mercado, em 1967, e desde então
ela tem publicado revistas, livros, estudos de caso, como vocês puderam ver no vídeo, né? Aqui no centro da imagem, como vocês podem ver, nós temos aqui alguns projetos que a gente trabalha com os autores que publicam com a gente. Então, esse primeiro se chama Break the Cycle, Quality Education. Então, a gente tenta trabalhar sobre os temas que nós publicamos, nós convidamos os nossos autores a, de alguma maneira, trazer um pouco mais de informação sobre as pesquisas deles. O segundo assunto que a gente pode ver aqui é o Power of Diverse Voices, é um projeto muito interessante no qual a gente fala com o mercado a respeito da questão de diversidade. Inclusive, a gente vai ter um webinar amanhã sobre esse tema, né? Caso você não tenha se registrado, entre lá nas mídias sociais da Emerald, coloque lá no Facebook Emerald Latin America e você vai ver mais informações sobre os vários webinars que a gente tem programado, né? Então, são todos projetos, ações que a gente tem tomado para, de alguma maneira, fazer com que a pesquisa que nós publicamos tenha impacto real, né, na sociedade, nas nossas políticas públicas, na maneira como a gente governa as nossas cidades, vizinhança, país, enfim, né? Um pouco mais ao centro aqui eu trago as palavras da Vic Williams, que é a nossa CEO, e como que nós temos trabalhado em relação ao Covid, né? Convido você a entrar em emeraldgrouppublishing.com para ver um pouco mais dessas ações, inclusive no final da apresentação eu vou deixar um PDF com links para que você possa revisitar essas páginas e no final também a gente coloca a apresentação do professor Sigmar Rod, tá? E aqui, finalmente, um pouco mais abaixo, eu trago para nós outros links, né, que a gente tem publicado no site da Emerald. Create Impactful Content é o título que está embaixo da senhora que está ali. Então, como que a gente tenta fazer as publicações terem impacto no nosso dia a dia, não apenas, digamos, nos muros da academia ou nas revistas, que é justamente o nosso métier, mas que isso tenha alguma tradução no dia a dia, né? Uma das maneiras que a gente pensou para tornar isso uma realidade, de fato, foi criar esse prêmio que está aqui acima, o Real Impact Awards 2020, a edição deste ano. Caso você esteja atuando num projeto, né, que tenha esse viés de impacto, convido você a submeter o seu trabalho para essa premiação que nós criamos, uma premiação mundial, e as submissões estão abertas ainda, tá? Ainda dá tempo de participar, tá? Uma outra coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar, mudei. Nós temos agora uma página especialmente criada para nós, da América Latina e Caribe, né? Existe um texto aqui da Valéria, que estava conosco há pouco, né? E aqui alguns links um pouco mais específicos sobre os materiais que nós temos publicado sobre a nossa região latino-americana. Inclusive, nesses quadros que vocês podem ver, o primeiro quadro, ele é de autoras do México, tem o segundo, o terceiro é de uma professora nossa aqui do Brasil, ela é da Bahia, e ela fala sobre essa questão de igualdade de gêneros, né, que é uma questão muito cara, muito importante. A Emerald é uma editora que leva os SDGs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, muito a sério, inclusive isso me ajuda a trazer a próxima tela, a terceira tela, e é a tela final, aqui com a qual eu concluo a minha participação. A gente consegue ler logo acima Balance for Better Gender Equality. Então, seria uma espécie de equilíbrio para o avanço, para a melhoria, a questão da igualdade de gênero. Um pouco mais à direita, acima, em vermelho, vocês podem ver que é o objetivo número 5 das Nações Unidas. Eu sei que está meio fraquinho, mas eu leio aqui para nós, que é a questão da igualdade de gênero. É um tema muito importante, lógico, como todos os temas que a ONU cobre. E caso você tenha interesse sobre esse assunto, eu sei que muitos pesquisadores pesquisam sobre essa questão de gênero, igualdade, diversidade, né? Convido você a entrar no site da Emerald para conhecer um pouco mais sobre os trabalhos que a gente tem publicado, os projetos que a gente tem conduzido, para, como eu dizia, tudo isso não ficar apenas um discurso, mas tomar uma forma um pouco mais concreta. Havendo dito isso,
né, a questão da ciência aberta, ela é muito relevante dentro desse contexto, né, é uma das formas que a gente entende que a gente deve buscar para que a gente tenha um impacto maior, impacto não somente no sentido de citação, obviamente, mas impacto nas políticas, na sociedade e assim por diante. Tá? Então, eu quero agradecê-los novamente por estarem aqui conosco, obrigado pelo seu tempo, e vou passar a palavra para o professor Sigmar, vou torná-lo aqui, Sigmar, apresentador, para que você possa, então, compartilhar a sua tela. Deixa eu clicar aqui, passar a tela, e aí eu creio que você já vai poder, Sigmar, compartilhar o seu material. Aí você me avisa, por favor. Ok, já estou compartilhando aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo amável convite do André, da Valéria, para que a gente estivesse aqui conversando com vocês hoje um pouco sobre ciência aberta. A Emerald é uma parceira da Associação Brasileira de Editores Científicos, de longa data, e nós todos trabalhamos em prol de uma publicação mais digna e mais íntegra para a sociedade. Então, acho que nós podemos começar a apresentação. André, por favor. Oi, Sigmar. Sim, já consigo ver. Eu acho que se você clicar na própria imagem do slide, veja se você consegue fazer só um clique, e aí eu acho que ele já roda. Fica para mim. Não, é que ele está aparecendo aqui para mim, está aparecendo o meu rosto. Eu vou fechar minha câmera, então? Uhum. Ah, pronto. Tá. Ótimo, legal. Obrigado, Sigmar. Muito bem. Então, nós vamos começar falando para vocês que a ciência aberta ela é naturalmente inerente ao processo de pesquisa e da divulgação dos seus resultados, aonde deve haver transparência e ética em todas as fases de execução, o que fica mais evidente e importante com a internet. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós vamos fazer hoje uma apresentação dando uma leve pincelada em alguns aspectos da ciência aberta, e como o André disse, né, nós vamos retornar uma outra vez, e aí eu peço para vocês que escrevam para mim, para o André, para a Emerald, para dizer que assunto vocês gostariam que a gente abordasse com mais profundidade. Porque para falar de futuro da ciência aberta, a ciência aberta é o presente. Nós já estamos vivendo a época da ciência aberta, embora em alguns setores com um pouco de atraso, e os desafios é que nós possamos alcançar o mundo em relação à ciência aberta. E, como o André falou, essa apresentação vai estar disponível no final, porque vocês vão ver que eu sempre coloco na base do slide, né? Eu coloco o site aonde vocês podem buscar as informações que nós estamos abordando com vocês. Então, para promover a ciência aberta, né, a Foster Open Science, através de uma palestra com uma pesquisadora chamada Eva Mendes, ela diz que nós precisamos ter uma mudança cultural na cabeça dos cientistas. É preciso que os cientistas que a vida inteira aprenderam a esconder seus dados, a guardar seus dados com muito cuidado, para que eles não fossem copiados, para que eles não se perdessem, eles passem a pensar de uma maneira diferente, que o conhecimento é um bem da sociedade, e esse conhecimento tem que estar disponibilizado para a sociedade. Para isso, precisa uma educação, que é o treinamento
dos pesquisadores, dos cientistas e da sociedade como um todo para entender e saber utilizar da maneira correta a ciência aberta. E, sem dúvida, essa pesquisadora fala da atitude CC, que é convicção e confiança no conhecimento aberto. Porque enquanto eu não conhecer e não confiar na ciência aberta, eu não vou praticar ciência aberta. É óbvio que precisa de um alinhamento estratégico com políticas internas e políticas externas, né? Para isso, a ONU está fazendo as ODS, que deverão estar implantadas até o ano de 2030, e eu vou mostrar para vocês algumas políticas internas brasileiras que já estão caminhando para a ciência aberta. Mas, para falar de ciência aberta, eu tenho que trazer aqui simpático senhor, aqui muito conhecido dos brasileiros, o Albert Bruce Sabin, que em 1957 desenvolveu a vacina através da gotinha que salva, né? Como nós conhecemos aqui no Brasil. Aliás, um parênteses, nós estamos em pleno período de vacinação contra a poliomielite aqui no Brasil, e hoje eu vi com muita tristeza que ainda falta, só no estado de São Paulo, vacinar 1 milhão de crianças. Isso é muito triste, é muito triste. Nós temos que vacinar porque, com a vacina, nós praticamente erradicamos a poliomielite. Nós não podemos viver no negacionismo. Nós temos que viver na ciência. A ciência é que traz o conhecimento. Mas voltando ao Sabin, né? Qual é a importância dele? Quando ele desenvolveu a vacina oral, ele abriu mão da patente para que toda a sociedade pudesse utilizar esse seu avanço em prol do benefício da sociedade. E, com isso, a gente praticamente erradicou do mundo a poliomielite. E queira todos os bons fluidos que a gente não volte a ter a poliomielite por causa da situação negacionista. E quando eu falo em princípio aberto, né, eu tenho que citar que no ano de 2016 foi um ano muito importante para a ciência aberta, porque foi aonde se estabeleceu os princípios FAIR, que foi um divisor de águas para a ciência aberta, e por FAIR nós entendemos como o F de findable, que seria o encontrável, o A de accessible, que seria o acessível, o I de interoperable, que seria o interoperável, e o R de reusable, que seria o reusável, reutilizável. Esse é o princípio da ciência aberta. Tudo que você fala de ciência aberta tem que poder ser encontrado, poder ter acesso, poder interoperacionar com outras pesquisas, com outros conhecimentos e tem que poder ser reutilizado. E também neste ano, né, a Comissão Europeia, European Research Council, lançaram o Horizon 2020, aonde eles diziam que todas as publicações científicas em periódicos avaliados por pares estarão acessíveis de forma aberta após o ano 2020, ano que nós estamos. Então, dentro da previsão desta comissão, a partir do ano que vem, as publicações científicas deverão estar acessíveis de forma aberta. E o compartilhamento dos dados será o padrão para a pesquisa científica, ou seja, não se guarda mais dados em laboratório, não se guarda mais dados num único computador. Eles têm que estar abertos para a sociedade, mas nós já vamos conversar daqui a pouco um pouco sobre isso. Eu tenho que dizer para vocês, né, que publicar em revistas
de alto impacto pode ser uma garantia de status, né? Como queria, por exemplo, a CAPES, quando ela nos avaliava somente pelo fator de impacto. Mas isto não é uma garantia de citações, porque você pode ter uma pesquisa tão boa que você pode ter publicado numa revista que não tem fator de impacto, mas o seu artigo é muito citado porque ele é bom, ele é de boa qualidade. Como você pode publicar, por exemplo, numa Lancet, que é uma das revistas mais importantes da área médica e que tem um fator de impacto 60, e o seu artigo não ter nenhuma citação. Tá? Então, o importante é nós avaliarmos a nossa pesquisa pela qualidade daquilo que nós produzimos, né? E aí tem uma publicação que foi feita na revista Pesquisa FAPESP, em setembro de 2020, aonde eu participo dessa matéria do Fabrício Marques, aonde eu estou dizendo, né, que o peso atribuído às citações ele vem sendo redimensionado. Indicadores alternativas de impacto. Então, quando um autor tem sucesso em disseminar o conhecimento que ele produziu em mídias sociais e científicas, abre um parênteses, ciência aberta, às vezes, o número de citação que ele obteve pode ter uma importância secundária, ainda que a métrica tenha relevância acadêmica. Então, nós não podemos avaliar um artigo ou uma revista por uma única métrica. Nós temos que utilizar métricas diferentes e ver a característica de cada uma das áreas do conhecimento. E foi publicado agora em julho, né, os princípios de Hong Kong sobre a integridade na pesquisa, que a professora Sônia Vasconcelos, do BRISP, está coordenando uma equipe que está fazendo a tradução para o português. Nós estamos revisando esse texto, muito provavelmente daqui, no máximo, 1 ou 2 semanas, vai estar disponível nas mídias. Mas o importante é que diz, né, nesse artigo, é dito que a transparência na pesquisa, o acesso aberto, os métodos abertos, os dados abertos e a avaliação por pares abertas, ela representa muito mais do que o simples acesso à pesquisa. Ela traz uma igualdade ao processo da pesquisa, uma vez que todos têm a mesma oportunidade de divulgar a sua informação. E aí eu trago um exemplo para vocês, né, da figura que eu peguei desse artigo, que a PLOS Biology, onde ele foi publicado, disponibiliza. Eu fui lá, peguei a figura, cliquei lá a figura em PowerPoint, porque aí eu posso apresentar essa figura, inclusive com a citação da onde ela está e aonde ela foi publicada. Então, uma maneira de estar disponibilizando e facilitando a disseminação desse conhecimento. E falando da PLOS ainda, né, saiu agora, dia 15 de outubro, que a PLOS teve uma iniciativa extremamente interessante. Ela designou 2 das suas revistas, a PLOS Medicine e a PLOS Biology. Ela vai abrir por 3 anos sem cobrar taxa de publicação, sem cobrar os APCs. Né? Então, vejam vocês que revistas tradicionalmente que cobram taxas de publicação estão caminhando para abrir e não cobrar essas taxas de informação, de publicação e de obtenção da informação. E o grande problema da ciência aberta, na verdade, é quem paga a conta, né? Porque uma vez que eu vou abrir a ciência, eu abro a ciência, eu tenho que disponibilizá-la gratuitamente, mas para produzir essa ciência existe um custo. A editoração de um artigo científico tem um custo.
e alguém tem que pagar a conta. E quem tem que pagar essa conta não deve ser o pesquisador ou o autor do artigo científico, embora seja o que está ocorrendo principalmente no nosso país. Então, como eu disse para vocês, a necessidade da implantação de políticas, né? Então, a ABEC está tentando fazer o seu papel. No começo deste ano, com a situação da pandemia causada pela Covid, a ABEC se uniu com a Unesco e com o IBICT e nós lançamos um servidor em 60 dias. Nós lançamos um servidor de pré-prints, o segundo do Brasil, né? O outro é o Cielo Pré-Prints, aonde, nesse servidor especificamente, o Emery, quem deposita o pré-print são as revistas. Elas depositam o pré-print para ser publicado. Então, quando o artigo chega para o editor, ele vê que aquele assunto é importante, ele deposita no Emery para que a comunidade tenha acesso rápida nesta publicação. Obviamente, nós não vamos entrar em muito detalhe sobre pré-prints, mas o grande desafio ainda do pré-print, né, é que ele é um canal de disseminação muito intenso pelas mídias sociais, e como eles são rápidos, porque eles não sofrem um processo de peer review, tá? Eles vão funcionar em paralelo com o sistema de comunicação para a pesquisa científica. Isso pode levar a um risco potencial de acreditar que se um pré-print é totalmente confiável. Ora, eu vou dizer para vocês que nenhum artigo científico é totalmente confiável. Nós vimos o exemplo bem claro no começo desse ano, os artigos que foram publicados sobre a ação da cloroquina na pandemia, e que, depois da sua publicação, nós vimos que a metodologia não foi correta e eles foram retratados. Então, eu publiquei uma matéria no Minas Faz Ciência, né, que é da FAPEMIG, aonde nós estamos dizendo que sobreviver à avaliação por pares não garante que uma pesquisa seja de alta qualidade. E tanto o pré-print como o artigo científico, ele tem que ser lido criticamente, tem que ser estudado com atenção para saber se ele deve ou não ser citado ou ele deve ser considerado. Então, tanto o pré-print como o artigo científico, ele tem que sofrer uma leitura crítica. Embora o pré-print aí tenha uma vantagem, porque ele ainda não foi publicado, então ele pode ser mais facilmente criticado, né? Mas ele tem uma grande vantagem, ele funciona como uma nota prévia das minhas pesquisas, aonde eu vou garantir a paternidade da pesquisa. E esse assunto da validade dos artigos científicos é tão sério que a Lancet publicou no dia 17 de setembro deste ano um editorial com todos os editores da Lancet falando sobre o Learning from a Retraction, aonde eles estão dizendo que eles estão aprendendo com as retratações que eles estão fazendo na revista. E daqui para frente, só se publica artigos com os dados da pesquisa aberta. E isso tem sido uma tendência nas revistas mais importantes. Um outro aspecto que nós temos que conversar de ciência aberta com vocês é a revisão por pares, né? Nesse artigo publicado pela Nature em 2019, vocês veem aí em tons mais de vermelho que praticamente 50% de 4.700 pesquisadores pesquisados apresentam um nível de insatisfação com o processo de revisão por pares. E sem entrar em grandes detalhes, né, nós sabemos que o processo de revisão por pares
embora ele dê a validação científica, ele apresenta alguns problemas. E foi possível identificar pelo menos 22 variações diferentes de processo de revisão por pares, né? Desde a totalmente fechada, que hoje praticamente está sendo descontinuada pelas revistas, até a totalmente aberta. Tudo isso para diminuir o viés que pode ocorrer por esse processo de revisão por pares, né? E aí eu trouxe um exemplo para vocês, né, da British Medical Journal, aonde logo após a publicação do artigo científico, vocês podem ver todo o processo de conversa de autores e revisores sobre aquela publicação. E um outro exemplo, né, está aqui a Ethel Antal, aonde quando você entra na página do artigo, vocês podem ver aqui à direita a revisão. E vejam que vocês no título do artigo já está colocando versão 2, depois de uma revisão que foi aprovada com reservas. Então, aparece no título quantas revisões foram feitas para o artigo. E se você quiser ler a revisão, ela está no lado direito. Você clica no botão, aparece a revisão, como você está vendo aí, com uma vantagem. Você pode citar essa revisão. Ela pode se contar como publicação para o revisor. E ela pode, inclusive, ter um DOI, um identificador, sobre essa revisão. Veja que isso é uma vantagem muito grande, porque o autor, o revisor, a partir do momento que ele recebe a possibilidade de citar isso como uma publicação e citar o seu artigo, com certeza o nível das revisões vai melhorar. E o COPE, né, o Comitê de Ética em Publicação, ele estabelece que as revisões por pares elas devem ser transparentes, elas devem atuar de forma ética e devem contribuir para o conhecimento. Então, toda vez que se faz uma revisão por pares, ela sempre deve ser para contribuir com conhecimento. Se você não pode contribuir com conhecimento, não faça a revisão por pares, tá certo? Não faça a revisão. Deixe para fazer para alguém que vai melhorar o artigo científico para que a gente tenha uma ciência de melhor qualidade. E nós entramos aí no penúltimo assunto, né, de hoje, que são os dados abertos, porque os dados abertos é uma prática, é um modus operandi da ciência, porque com isso a gente pode maximizar a reprodução de métodos e dos resultados da pesquisa. E os dados abertos vão contribuir ao mesmo tempo para a transparência da pesquisa, o reuso dos dados e dos métodos, promovendo uma maior colaboração e retorno dos investimentos. E aí nós caímos novamente nas políticas internas, né? Hoje em dia, a FAPESP aqui em São Paulo, para você submeter um projeto de pesquisa, é obrigatório que você apresente um plano de gestão de dados. Se você não disser como que você vai fazer a gestão dos seus dados, você não é nem feita a projeto para ir para o revisor. Então, isso está sendo mandatório na FAPESP. E isso está se estendendo para outras FAPs, vai se estender para o CNPq, com certeza, e isso vai passar a ser obrigatório. Então, quem não sabe fazer gestão de dados, está na hora de começar a se preocupar com isso. Só para dar uma informação, dia 25 de novembro agora, a FAPESP vai promover a Bowser, aonde ela vai ensinar como é que se faz um plano de gestão de dados. Tá? Seria interessante assistir.
E os dados, gente, eles devem ser disponibilizados. Você está... Oi, André, você está me ouvindo agora? Oi, Sigmar. A gente te perdeu mais ou menos aí por uns 15 segundos, então se você conseguir retornar aí mais ou menos uns 15, 20 segundos, a gente está te ouvindo bem melhor já. Ok. Então, só para dizer para vocês, então, né, que os dados disponibilizados, eles devem ser tão abertos quanto possível e tão fechados quanto seja necessário. É óbvio que se eu vou estar falando de dados pessoais de pacientes numa pesquisa, eles não podem estar abertos. Quando nós estou num processo de reconhecimento de patente, né, enquanto eu estou depositando essa patente, eu não posso abrir os dados. E também em períodos de embargo, tem revistas, tem situações de pesquisa que fazem períodos de embargo que esses dados não podem estar abertos, mas eles têm que estar depositados em algum lugar que eles possam ser recuperados, tá? E aí, se eles não podem estar abertos, você tem que informar aonde eles podem ser consultados, se for preciso. E tudo isso está baseado na Declaração da Sorbonne, né, sobre os direitos dos dados da pesquisa, no qual o conhecimento da pesquisa beneficia a sociedade e o valor dos dados da pesquisa reside à sua integridade e o que vai dar a confiança do público em novos conhecimentos. E aí eu trago os Zubats do Pokémon para vocês. E vocês vão perguntar, e eu até brinquei com o André antes, o que o Pokémon tem que ver com a ciência aberta? Tem que ver que alguns autores anônimos mandaram um artigo, não vamos questionar a ética disso, mas vamos dizer o que eles fizeram, né? Eles mandaram um artigo para esta revista sabidamente predatória, falando sobre a ação do Covid-19 na cidade de Silage City, que é uma cidade do universo Pokémon, devido ao consumo do Zubat, que é um personagem do Pokémon. E vejam vocês quem é um dos autores aqui, o Gregory House, Dr. House, né? E esse artigo foi publicado agora em março de 2020, né? Então, isso foi uma maneira de demonstrar que esse artigo é um artigo fake, dizendo que as revistas predatórias fazem nenhuma revisão por pares, eles estão somente interessados no pagamento da publicação. E vejam vocês que interessante, né? Nas referências bibliográficas estão lá Bruce Wayne, Dr. Zhivago, Harry Potter, Leonardo da Vinci, Bob Esponja, ou seja, ninguém nem sequer se deu ao trabalho de dar uma lida no artigo para ver que ele é totalmente absurdo. Então, isso serve de alerta para o risco das revistas predatórias. Nós não podemos impedir ninguém de publicar nas revistas predatórias. O que não pode é esses artigos publicados em revistas predatórias que eles sejam utilizados para avaliação de cientistas e pesquisadores. Se você quer publicar lá, é um problema pessoal seu, você tem o livre-arbítrio. Mas as instituições de ensino e as instituições de fomento não podem considerar isto como uma publicação científica. Tá? E vejam vocês que esses artigos são encontrados no Scholar Google. Então, para mostrar que algumas bases de dados que são
utilizadas também precisam ser aprimoradas. Então, para isso, o COPE publicou, em 2019, um documento sobre publicação predatória, que está em acesso aberto, né, para vocês, quem quiser dar uma lida sobre isso, e saiu agora recentemente na BMC Medicine, saiu uma revisão sistemática sobre como detectar revistas predatórias na área biomédica. Então, a comunidade científica está preocupada com isso, está trabalhando nisso, e nós temos que estar alertando, principalmente os iniciantes na pesquisa, para que não caiam nessa armadilha. Então, terminando essa apresentação, eu vou dar para vocês o hino da ciência aberta, que é do Bono, numa entrevista que ele deu para o Fantástico em 2017, que ele fala que a pior doença no mundo é a corrupção. E há uma cura para isso, a transparência. Ora, se nós apregoamos transparência nas políticas, nos nossos governantes, por que não utilizar a transparência na publicação científica? O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Então, para deixar uma mensagem para vocês, né, a ciência aberta é uma realidade inexorável. Tem muita gente ainda resistente, mas não tem mais volta. Não adianta ser contra, não tem mais volta. Porque a base da ciência aberta é a integridade, e você está disponibilizando a informação para todo mundo. E aqui eu já vou deixar uma mensagem que sempre me fazem. É uma pergunta que sempre me fazem. É para todas as áreas do conhecimento. Vale para humanas, para exatas, biomédicas. Todas as áreas podem praticar ciência aberta. E eu quero aproveitar para convidar vocês a acessar, né, a página de acesso aberto da Unesp, que nós inauguramos agora há 15 dias, onde vocês têm várias informações sobre acesso aberto e ciência aberta. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Unesp está implantando uma política de acesso aberto para a universidade, a semelhança do que tem a Fiocruz, para que a gente possa praticar ciência aberta, né? E o último slide é para falar sobre as oportunidades futuras para a ciência aberta no Brasil, que foram foco de uma discussão, de um trabalho de 2 anos que foi feito com o governo brasileiro para a implantação da ciência aberta para editores científicos. E no relatório final desse relatório que a ABEC coordenou, né, nós colocamos que para praticar ciência aberta é preciso acreditar, para acreditar é preciso conhecer e desmistificar, para conhecer e desmistificar é preciso informação. Muita informação e muita discussão ainda é necessária. O caminho é longo e é sinuoso, mas nós temos que chegar lá. Nós temos que chegar lá. O importante é que você não precisa ser o primeiro a aderir, mas com certeza não deve ser o último. E com isso eu encerro essa apresentação para que a gente tenha tempo para poder conversar um pouco sobre essa apresentação, né, que foi curta, foi só para dar uma pincelada. Eu só não vou saber responder sobre o mundo Pokémon, tá? Eu só sei isso que eu trouxe aí para vocês do mundo Pokémon. Joia, Sigmar, excelente. Eu quero te parabenizar pela qualidade da apresentação, por toda a lógica. Eu acho que foi bastante fácil de ser compreendida e tenho certeza de que todos aprenderam bastante hoje. Nós temos várias perguntas, tá? E agradeço a Isabela, que está me enviando todas aqui, e peço a todos que nos enviem as perguntas.
Se a gente não tiver condições de responder agora, a gente repassa para o Sigmar. Desculpa, Sigmar, mas a gente não, e a gente responde por escrito, você. não tem por e-mail, não tem problema. Tem Joia, meu e-mail na apresentação, vocês podem me escrever diretamente. Eu vou fazer a primeira pergunta e depois, inclusive, já subo a apresentação do professor Sigmar para que vocês possam baixar, tá? A primeira tem a ver com a revisão por par, que você havia mencionado, com os pareceres abertos, podendo, inclusive, ser contados como publicação para os revisores. Como fica a questão do anonimato? Então, a partir do momento que você acredita em ciência aberta, não existe mais anonimato. Tá? Com ciência aberta significa abrir tudo. Então, o revisor sabe quem é o autor e o autor sabe quem é o revisor. Então, é óbvio, a gente não teve tempo para discutir isso em pormenores com vocês, mas a pergunta é boa por causa disso. A partir do momento, um dos grandes problemas que nós temos na revisão por pares são os vieses que nós podemos encontrar pelo fato das pessoas conhecerem ou saberem de quem é o artigo que eles estão avaliando. Tá? Nós não podemos esquecer que o mundo da ciência é um mundo pequeno. Então, quando eu vou fazer uma revisão por pares de um assunto que é da minha área de trabalho, eu dificilmente vou deixar de saber, pelo menos, de que grupo está vendo aquela investigação. Então, a gente falar no anonimato na revisão por pares é muito relativo. E a partir do momento em que o revisor se expõe, e eu entendo que para nós que temos sangue latino é muito difícil esse tipo de situação, tá? Por isso que eu acho que nós temos que aprender a aceitar as críticas de uma maneira construtiva e não como uma agressão pessoal, né? Nós cansamos de ver isso nos debates políticos que nós ouvimos ultimamente, né? Onde as pessoas não conseguem aceitar críticas construtivas. Elas levam para o lado pessoal, achando que essas críticas são uma agressão, quando não é verdade. Se a crítica for para melhorar o artigo, por que não aceitar e por que não colocá-las no artigo? Tá certo? Então, e por que esconder meu nome no momento da revisão? Por que eu não vou deixar meu nome aparente e não contar como isto como publicação para mim? Tá certo? Seria uma maneira que eu vou aumentar a minha produção, porque essa minha revisão vai poder ter um DOI e, com isso, ela vai poder, inclusive, ser citada em artigos científicos. Joia, excelente, Sigmar, obrigado. Estão aparecendo novas perguntas em cima dessa primeira, então eu vou pegar uma que vai na sequência, né, dessa questão da revisão aberta. Se há revistas no Brasil que já trabalham nesse modelo aberto, eu sei que você mencionou 22, e como que as revistas vão fazer a gestão de tudo isso, lembrando que a equipe de trabalho é pequena, são poucos profissionais, né? Então, são duas questões aí em uma, né? Se há revistas que trabalham nesse modelo, como que você já vê isso, e como que as revistas em si, com suas equipes, vão fazer a gestão dos dados, se está correto ou não, etc. e tal. Veja, o Cielo tem hoje nos seus critérios de qualidade, e quando eu falo do Cielo, gente, vocês podem até falar, eu não gosto do Cielo, acho que os critérios são muito fortes, mas assim, ele estabelece critérios de qualidade que, mesmo que eu não tenha intenção de entrar na base Cielo, mas se eu pegar os critérios do Cielo, ou da Scopus, ou da Clarivate, ou da Emerald, para inserir a minha revista nessas bases de dados, eu com certeza vou melhorar a qualidade das nossas revistas. Então, no Cielo, hoje em dia, veja, esse processo de revisão por pares aberto é um processo de aprendizado. Então, hoje, o que o Cielo está pedindo?
quando você faz uma revisão de um artigo científico, você tem que começar a indicar quem foi o editor responsável por aquela revisão. É um primeiro passo para a ciência aberta. Segundo, você tem que perguntar para o revisor: você aceita fazer uma revisão por pares aberta? Porque mesmo nessas revistas que fazem revisão por pares aberta, vem a pergunta. Tá? Eu acabei de fazer uma revisão por pares para Nature a semana passada sobre um artigo sobre ética na publicação, e é a primeira pergunta. A nossa revista é revisão por pares aberta. Você aceita fazer? Se você não aceitar, você não vai fazer a revisão daquele artigo. Tá? E a gestão desses dados é exatamente igual. A única coisa é que você vai ter que publicar isso. E o OJS já permite que a gente faça esse tipo de publicação. Tá? Então, as bases aonde estão indexadas, que nós estamos usando para fazer a gestão dos nossos periódicos, elas já estão permitindo que faça isso, porque isso é uma tendência irreversível. Mais cedo ou mais tarde, todos vão ter que fazer. Não te ouvi, André. Joia, eu estava no mudo porque senão vocês vão ouvir o meu vendedor aqui de pães que passa na rua a todo momento apertando a buzina. Normal do... Nós temos duas perguntas muito interessantes em cima ainda dessa questão da revisão, mas elas vão mudando, tem a ver... vamos lá. Para que essas revisões neste modelo aberto possam ser citadas, como que você vê a questão da reeducação, né? Você estava citando isso daí, da questão do debate político, e sem dúvida, os revisores também vão precisar ter uma revisão com mais qualidade, né? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda tem a ver com a questão dos dados abertos em si, né? As instituições estão se preparando para isso? Elas estão preparadas? Qual que é a visão? Como que você tem visto isso? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, os revisores têm que se preparar. Ontem, nós terminamos a idealização de um curso para revisores que a BEC vai fazer online, vai ser lançado em março. Nós vamos fazer um curso para revisores e vários publishers têm esses cursos nas suas bases, né, para você aprender. Então, o revisor vai ter que se aprimorar, porque eu faço, às vezes, algumas revisões, inclusive que eu cito artigos científicos para mandar para o autor do artigo, para embasar aquilo que eu estou pedindo para ele fazer. Tá? Então, os revisores vão ter que se aprimorar. As revisões, provavelmente, serão de melhor qualidade. Aí surge a pergunta, né? E se eu recusar o artigo, como é que fica? É aquele problema que eu disse para vocês. Nós temos que... O cientista, tá? Você não vai conseguir mudar o sangue latino, mas o cientista tem que ter um entendimento diferente de que, se o seu artigo foi recusado, e foi por uma razão honesta, e foi por uma razão metodológica, e foi por uma razão clara, ele tem que aceitar e modificar e melhorar o seu artigo. Tá? E, como eu disse, nunca aceitar como uma agressão pessoal e virar inimigo eterno daquele que te fez a revisão, né? Então, você nós temos que mudar, por isso nós temos que mudar a nossa mentalidade, né? A outra pergunta, eu fui falar disso, das bases de dados, né? Isso, então, Sigmar, só adicionando uma questão, as pessoas querem saber quando que vai ser esse curso que você mencionou sobre gestão de dados para ciência aberta. Dia 25 de novembro, vocês entram em www.fapesp.br. A inscrição é gratuita, tá? A inscrição é gratuita. Vai ser online.
Bom, eu acabei de mostrar para vocês o exemplo da Unesp, que está se preparando. E é muito simples, gente. A FAPESP está obrigando. Não tem conversa com a FAPESP. Se você não apresentar um plano de gestão de dados, você não pode fazer uma pesquisa. As outras FAPs e o CNPq vão vir logo atrás disso, porque isso é uma exigência mundial. A hora que acontecer isso, quem não tiver uma política está fora do jogo. Está fora do jogo. Tá? Então, os bibliotecários terão um papel muito importante nesse momento, porque o grande, não é o grande responsável, né, mas o grande cérebro aí por trás dessa política de gestão de dados serão os profissionais da ciência da informação e os bibliotecários, porque eles é que farão como fazer essa gestão de dados. Então, é como eu disse, as instituições que deixarem para fazer isso depois vão sair atrás, e os seus eles vão perder nesse aspecto. Então, está na hora das pessoas começarem a se mexer. Não houve um momento, gente, que as instituições de fomento, o CNPq, pediram um código de ética para a pesquisa e todo mundo não fez? Todo mundo fez. Agora está na hora de fazer um plano de gestão de dados e repositório de dados. E quando eu falo repositórios de dados, é também como preservar esses dados, tá? Eu não apresentei, mas isso é uma outra discussão. A instituição tem que garantir a preservação dos dados, tá? Porque você não pode correr o risco de repente, eu fiz a minha tese de doutorado, por exemplo, num disquete. Está lá, guardadinho num disquete. Eu não consigo nem abrir esse disquete mais hoje. Não tem como. Que raio de preservação que eu fiz num disquete? Tá? Nós acabamos de ver a eleição aqui do Brasil, que houve um ataque ao Tribunal Eleitoral. Tá certo? O que eles fizeram? Eles tiraram o servidor do ar para preservar os dados. Você tem que ter os dados em mais de um lugar. Mas isso é um assunto para uma outra aula, não para hoje. Joia, Sigmar. Com mais toneladas de perguntas. Como eu estive conversando com vários bibliotecários, e tem muitos bibliotecários aqui nesse webinar, eu vou priorizar essa, porque eu acho que é importante, você acaba de citar isso. Professor Rod, quais seriam os primeiros passos para que as instituições de ensino superior criem uma política de acesso aberto? Poderia compartilhar um pouco da experiência da Unesp? A Unesp, ela começou da seguinte maneira, ela criou um comitê com um representante de cada pós-graduação e ela ficou a cargo da vice-reitoria. Tá? Então, esses representantes se uniram no comitê, foram buscar qual a informação mais relevante sobre o assunto. A informação mais relevante que nós temos no Brasil hoje é o ARCA da Fiocruz. Tá? O ARCA da Fiocruz é uma política de acesso aberto que já está estabelecida e funciona para uma instituição federal da Fiocruz. Então, utilizar o ARCA não era possível, porque a Unesp é uma instituição estadual de São Paulo, né? Então, o que ela fez? Ela começou a ouvir os especialistas da Fiocruz, especialistas em ciência aberta, tá? E aí começou a desenvolver uma política de ciência aberta. E veja, gente, criar do zero é muito difícil. Nós criamos uma política aberta baseada no ARCA da Fiocruz. O ARCA, o pessoal da Fiocruz, já que aliás é o berço do FAIR, né, no Brasil, é o berço da ciência aberta no Brasil, hoje está na Fiocruz, onde você tem os melhores cursos sobre ciência aberta, inclusive de acesso aberto também, né? A gente pegou o que eles fizeram de política e modificamos e trouxemos para o que a gente podia aproveitar e acrescentamos o que tinha na Unesp, porque a Unesp tem algumas peculiaridades.
nós temos um problema, os TCCs que a gente faz, as aulas dos docentes, principalmente agora no sistema online. Aonde ficam essas aulas que nós estamos dando online? Esse webinar de hoje, a Emerald está arquivando nos seus repositórios, está disponibilizando, tá? Mas por eu ser da Unesp, eu já conversei com o André, essa aula vai estar disponível também na página de acesso aberto da Unesp, porque eu sou docente da Unesp. Tudo que eu faço como docente da Unesp pertence à Unesp também. Então, as minhas aulas online, tá certo? Elas têm que estar disponibilizadas. Isso é uma maneira de preservar o conhecimento da instituição. Por isso que é tão importante ter uma política de acesso aberto e um repositório de dados na instituição. Joia, Sigmar. Obrigado, viu? A gente está dando 1 hora de apresentação, a gente sempre tenta manter, né, esses 60 minutos. Eu vou dar espaço para mais uma pergunta, que é o seguinte: qual é a sua recomendação para os autores que desejam publicar em acesso aberto, mas que não têm incentivo das suas instituições? Aqui, pensando mais na questão da autoria, né? Então, gente, vocês querem saber o que eu faço? Eu, às vezes, pago no meu bolso. Sinto muito falar isso para vocês. Eu tenho, na Unesp, eu posso dizer que a Unesp, nesse ponto, ela tem uma política que ela auxilia os seus investigadores com uma quantia determinada para a publicação de artigos, mas eu posso dizer para vocês que dos meus últimos artigos publicados, e tem um que está saindo agora, nós tivemos que fazer uma vaquinha entre os autores e cada um contribuiu com o mesmo X para fazer essa publicação, porque as revistas têm que se manter. Infelizmente, e nós não podemos esperar nada desse atual governo que nós temos em relação à ciência e tecnologia, porque ele só está tirando verbas da ciência e tecnologia, o ideal seria que isso fosse uma política pública, aonde nosso governo... Que, aliás, eu tenho um exemplo para vocês. Isso acontece na China. Por que a China hoje é o maior publicador de pesquisa científica? Ela passou os Estados Unidos. Porque o governo chinês paga para o pesquisador pela qualidade da revista onde ele publica o seu artigo. É uma política pública da China. Nós queremos ser o primeiro do mundo, então vamos financiar os nossos pesquisadores. Vocês sabem que para você publicar um artigo na Nature, tá? Você ganha do governo chinês alguma coisa entre 60 a 70 mil dólares. O salário de um pesquisador, de um professor chinês na universidade, é alguma coisa em torno de 13 mil dólares ano. Tá? Se você ganha para publicar só na Nature, tá? 60 a 70 mil dólares, você quer incentivo melhor que isso? Por isso que a China está explodindo, gente. É muito simples, é política pública de acreditar na ciência e querer que a ciência seja validada. Não esperem isso do nosso governo, tá? Nós vamos ter que esperar um novo mandato e, quem sabe, ter um novo governo que tenha uma visão diferente sobre ciência e tecnologia. Obrigado, Sigmar. Eu gostei muito dessa sua última resposta. Se eu fosse perguntar alguma coisa, seria mais sobre esse viés das políticas públicas. Eu quero, em nome de toda a equipe da Emerald, o pessoal está aqui conversando comigo, agradecendo muito a sua contribuição, te parabenizando pela qualidade altíssima do seu material, das respostas. Eu tenho mais perguntas, mas não vai dar tempo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão com a gente na apresentação, no chat, e dizer que o professor Sigmar estará conosco para a parte 2 no próximo ano. A gente ainda vai definir a data, mas com o maior prazer a gente vai chamá-lo novamente para que a gente possa aprender um pouco mais com ele. Tá, Sigmar, eu quero dar a palavra para você novamente, para que você possa dar suas últimas palavras, e aí depois a gente encerra. Na verdade, gente,
o André e eu estamos conversando sobre esse webinar há algum tempo já, né? E foi ideia nossa, e aí ele é co-culpado, coautor, vai, melhor, ele é coautor. A gente pensou em fazer mesmo um webinar provocativo, para vocês fazerem reflexões sobre o assunto de ciência aberta, ficarem curiosos sobre a ciência aberta, e aí nós vamos fazer, quem sabe nós podemos fazer até, André, um webinar só para responder perguntas, uma mesa redonda aberta que as pessoas possam fazer. O André é um parceirão, a gente conversa muito, e eu estou sempre aberto, não só a conversar de ciência aberta, mas principalmente com a Emerald, pela qual eu tenho um carinho pessoal muito grande, pelas pessoas que lá trabalham, aqui no Brasil, e porque eu sei que são pessoas íntegras e preocupadas com a excelência do conhecimento. E é só assim que nós vamos crescer, pelo desenvolvimento da ciência e do conhecimento. Então, obrigado pela presença de vocês, e eu estou sempre à disposição. Obrigado, André. Foi muito bom, olha. Um abraço virtual. Legal. Agradeço o abraço, envio outro para você e para todos os que estão com a gente. Fazendo eco às palavras do Sigmar, para a gente avançar, todos nós temos que dar as mãos, né? Contribuir com a discussão. Esse é realmente um manifesto assinado pela Emerald. Nós nos colocamos, inclusive, como uma empresa que precisa participar cada vez mais para que a gente possa evoluir, nós, inclusive, e aprender com todo esse assunto. Agradeço imensamente ao professor Sigmar e a todos vocês. Obrigado, pessoal.